Turma, gente que está assistindo em casa, hoje a gente vai cumprir com uma tarefa nossa, minha e do Paulo Ricardo, e a gente convidou a Janaína, por intermédio da Cris, que está assistindo a gente ali, para conduzir um podcast entre nós. A gente, eu e o Ricardo e a Cris, a gente se encontrou num aniversário lá em Blumenau. E eu comecei a escutar as histórias de Paulo, Ricardo, e falei, todo mundo precisa escutar essas histórias. Eu penso que o que a gente vai conversar hoje tem muito a ver com o impacto do esporte na educação, mas principalmente o impacto da contribuição nas nossas vidas para a partir daquilo que um dia a gente conquistou. Então, quero te agradecer, Jana, por tu Obrigada. mediares esse papo entre nós. E aí eu falei, eu quero estar junto porque eu quero compartilhar, quero contribuir e quero garantir que hoje a gente possa falar do quanto é bom partilhar de quem tem determinação na vida. Com certeza. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com duas pessoas maravilhosas que contribuem para a cidade, para a sociedade, para o planeta, né, indiretamente. Acho que nada é por acaso e tenho certeza que vou aprender muito nessa conversa. E vamos lá, né? Começando. Mas para mim também é muito legal, porque a Vanessa, casualmente, eu conheci um pouco ela da algumas apresentações que eu vi dela no Jornal do Almoço, na época, quando ela trabalhava com tudo vibe boa, transformações para o bem e tal. E isso tem tudo a ver com o meu planeta. Então, casualmente, eu conheci depois ela também na internet, apesar de eu nunca usar muito essas coisas. Eu depositava imagens e matérias das coisas fantásticas que aconteciam. E eu passava para as pessoas. Quando ia ver, de vez em quando, eu dizia, será que estou mandando demais? Eu não sabia se isso ia casar também com o que ela tinha, porque muitas pessoas não têm tempo, às vezes. Sim. Mas quando eu fui ver, eu tô hoje em dia com 20 mil publicações que eu já fiz nesse tal de Instagram site que eu chamo, né? Então, mas são coisas tudo do bem, Não, entendeu? Não mas é? tem histórias demais, né? Vamos lá, Tem, vamos tem, tem, começar tem. então. Vamos começar por Vanessa. Vanessa, quem é Vanessa? Da onde você vem? Um pouquinho da sua história, da sua empresa, do seu instituto. Vamos lá. Uhum. Sabe que essa coisa de quem é a gente é sempre tão profundo e tão complexo, né? Eu sou mãe do João Ricardo e do Valentim. Sou casada com o Ricardo, que é analista de sistemas. Eu fiz a minha formação na faculdade em administração e marketing. Depois, no mestrado, eu fiz em administração, mas já fui para a área do comportamento. Quando eu me apaixonei por acreditar e por ver que tinha ferramentas que, se eu praticasse, fariam com que eu conseguisse enfrentar melhor as coisas que eu precisava, né? As mudanças que a gente entende que precisam acontecer. Então, em 2010, eu abri a empresa, que então em 2025 faz 15 anos, o pai de debutante em 2025. Uau. E o Instituto nós abrimos em 2014, depois do falecimento do meu irmão mais velho. Eu tinha uma compreensão assim, já antes do Júnior falecer, de que a gente tinha que ter alguma contribuição e que isso tinha que estar na escola. Por entender que ali é uma continuação muito forte da família, um suporte fundamental. E aí a gente, desde então, atendeu já 26 turmas de escolas públicas e particulares de Santa Catarina e do Paraná. O que eu faço é desenvolver metodologias que organizam a nossa vida e que dão estrutura para a gente enfrentar o que precisa para fazer qualquer que seja a reforma interna e encontrar a melhor forma que a gente tem para ser feliz, né? Legal. Sou uma apaixonada por arquitetura, por obra. Tenho dentro de mim uma engenheira civil, arquiteta reprimidos, esses lados, porque gosto muito. Mas sempre entendi que a vida é contribuir, né? E penso que hoje é um pedacinho da Vanessa, assim. E você é de Floripa mesmo? Sou de Florianópolis, minha família é de Minas, toda a família é de Minas Gerais. Aí o pai e a mãe vieram para cá em 79, e aí eu nasci em 83 depois. E então temos família morando em Minas, parte em Curitiba hoje, e eu sou daqui. Mas a gente se mudou para Blumenau ano passado, em 2024. Que é massa, Blumenau está me surpreendendo de diversas formas e eu tenho aprendido muito com a cultura alemã. Muito, muito. Que legal, nossa, que ótima contribuição. Muito bom. E você, Paulo Ricardo, conte um pouquinho de onde você vem. Quem é você? Quem é o Paulo Ricardo? Então, tudo bom? É Paulo Ricardo Santana, eu sou natural do Rio Grande do Sul, minha família é meio catarinense, meio gaúcha, e eu acabei crescendo no meio de uma família que eram de esportistas de sucesso. A minha mãe foi campeã brasileira de ginástica olímpica, meu pai foi campeão de atletismo, e eu acabei seguindo esse rumo, né, e acabei também me tornando campeão brasileiro de resistência de velocidade, 800 metros, 1500 metros. E eu optei por Santa Catarina quando a minha mãe tinha decidido morar aqui. Então, depois da minha adolescência, eu já vim para cá. Então, eu moro em Florianópolis desde 1992 já.
E eu acabei me formando em educação física no Brasil, fiz pós-graduação no exterior. E eu sou uma pessoa que sempre consegui resultados muito interessantes como atleta, e agora também estou conseguindo como preparador físico. E isso tudo veio porque é uma paixão. Eu dei sorte de as coisas que eu queria fazer, eu fiz na minha vida com muito prazer, tudo, entendeu? Então, foi tudo sempre, os resultados que foram acontecendo foram bem recebidos. Então, hoje em dia, eu quero tentar justamente mostrar um pouco disso tudo, que tem através também desse bate-papo, que a Vanessa teve essa ideia, né? Eu disse, não, vou com o maior prazer e vamos conversar um pouco sobre tudo. Que legal. E vocês têm muita sinergia com o assunto contribuição, né? Tanto a Vanessa com o seu instituto, com os seus valores, né? Quanto o Ricardo com é genuíno isso que vem de você, né, Ricardo? É nítido isso. É porque é uma coisa muito natural. Então, quando você começa. é, Eu identifiquei muito cedo que o Brasil tinha diferenças sociais, classes sociais muito grande, é uma diferença muito extraordinária que tinha de um grupo para o outro. Eu fui Uhum. beneficiado porque a minha família deu sorte de ser, apesar de minha mãe ter ficado viúva muito cedo e tal, né, deu sorte de financeiramente a gente nunca ter tido problemas. E eu, como eu tinha resultados já desde pequenininho, comecei a me destacar, coisa e tal, desde pequenininho eu tinha uma angústia dentro de mim de encontrar brasileiros com Uhum. condições muito abaixo da minha, mas que eram pessoas também talentosas. Eu não sei se tão talentosas ou mais talentosas, mas eram pessoas que tinham muita dificuldade para conquistar, para conseguir tudo. Que é um dos motivos que eu estava conversando com a Vanessa antes da gente pensar em fazer o podcast, onde eu estava explicando da minha realização de ver que muitos trabalhos que eu fiz com pessoas dentro da área da inclusão social e também do desporte de alto rendimento deram resultados fantásticos, né? Foram 7 no total, né? É que, na verdade, se a gente for levar para alta performance, eu ajudei já 7 brasileiros a se tornarem melhores do mundo naquilo que eles fazem. Modalidades esportivas diferenciadas, diferentes, não é o mesmo. Às vezes você encontra técnicos que já foram 3 vezes, 4 vezes campeão Sim. olímpico de vôlei, de basquete. Eu consegui diversificar, porque como preparador físico, eu preparava pessoas de acordo com a minha análise da biomecânica do movimento que essas pessoas utilizavam dentro Uhum. das suas modalidades. Aí as coisas foram acontecendo. Eu acabei formando campeões dentro do surf, de windsurf, do sandboard, né, do atletismo, né, e foram coisas que eu me sentia muito bem, porque quando eu vi aquela minha angústia que eu tinha já desde pequeno com essa diferença de classes sociais dentro do Brasil, eu comecei a conseguir resgatar, inclusive as Uhum. meninas de rua entraram dentro desse meu Sim. projeto, né, que é onde a Vanessa também conheceu. Eu estava conversando muito com o marido dela, ela apareceu, a gente começou a desandar um pouquinho, falar um pouco dessas histórias. E eu acho muito legal, podcast é o primeiro que eu estou fazendo aqui com vocês. E eu disse, não, eu acho que se a gente pode cooperar com essas histórias legais que a gente traz, seja de sociabilização, seja de reeducação, porque citei já algumas Uhum. coisas a respeito de um ex-menino de rua, pô, a gente encontrou coisas fantásticas que aconteceram nessas histórias. Se a Uhum. gente fosse falar só sobre ele, a gente ficaria 2, 3, 4 o dia inteiro falando Sim. só porque foram quase 20 anos. E esse garoto hoje em dia é do bem, entendeu? Esse garoto é casado com 2 filhos, continua praticando o esporte dele, estudou dentro da medida do possível com as dificuldades dele, entendeu? Então a gente eu não sou uma grande empresa, mas a gente conseguiu fazer coisas incríveis que às vezes muitas empresas grandes também não conseguiram. Uhum. Então, são coisas que antes de a gente entrar para esse meio, às vezes você pensa, é, cara, será que a gente pode ajudar o Brasil a ser melhor? Será que a gente pode ajudar uma pessoa a ser melhor? Uhum. Então, quando eu vi as coisas começaram a ficar grandes demais, os resultados começaram a crescer demais. Muito E bom. isso tudo faz parte hoje em dia da minha realização. Sim. E um prazer de estar aqui conversando sobre esses Mas a gente assuntos. vai se aprofundar, Sim, porque tem sim. muita coisa que dá para ser estudada, analisada com base Sim. na sua história, porque tanto na história da Vanessa como na história do Paulo Ricardo. Você gosta que eu chame de Paulo Ricardo, de Ricardo ou de Paulo? Pode ser Paulo Ricardo, como Paulo quiser. Ricardo. Ricardo. Meu marido é Ricardo, então se tem Ricardo, eu falo Ricardo. Meu filho é João Ricardo, então assim. É, então é muito Olha, Ricardo aqui. olha, Exato, exato. tudo em Não, casa. não, muito Tranquilo. legal. Porque a gente tá falando de mentalidade no final, né? É. Da gente poder trocando o ambiente dessas pessoas, né? Tanto nas escolas,
trazendo uma expansão de consciência, quanto através do esporte, mudar a realidade do sujeito, né? Sim. Como que vocês enxergam essa questão de mudança de mentalidade, mudança de essa ambiência, né? Quando a gente tira um sujeito que está ali num estado de risco, né? A gente pode chamar vulnerável, muitas vezes, né? Como eu estava vendo, né, as matérias que você tem, muitas pessoas viviam, né? Muitos dos seus atletas, eles viviam em situações de risco, de vulnerabilidade, Uhum. de alta vulnerabilidade, sem família, para dar o suporte. Sabe né? o que eu estava discutindo? E assim, eu vivi e tenho vivido intensamente a minha crise dos 40. E esse negócio existe, né? E aí eu queria entender muito profundamente, durante essa fase, o que isso significava para mim. E eu sempre fui muito preocupada em devolver, justamente por entender que nós temos muita sorte. Na verdade, eu vou chamar de bênçãos, porque me parece uma palavra ainda mais adequada a tudo que a gente recebeu na vida. Então eu sempre pensei assim, gente, estou recebendo muita coisa boa. Minha família me deu estrutura para que eu pudesse ter paz em alguns momentos. E aí veio a questão do instituto e tudo, mas com a minha angústia dos últimos momentos, eu entendi que eu não gostaria de passar a minha vida, os últimos anos que eu tenho, sem fazer nada em termos de contribuição. Então é como se eu precisasse, primeiro, moderar os meus desejos que não me levariam a nenhum lugar, para conseguir direcionar minha energia para aquilo que de fato vale a pena. Né? E aí tu pensa, isso aqui faz sentido. Eu quero contribuir efetivamente e acompanhar 20 anos da vida de alguém. Eu quero saber como começou e como isso vai até o fim, mesmo que isso seja especificamente para uma pessoa, para uma comunidade, mas eu preciso saber que eu usei tudo isso que eu sei em favor de um grupo que eventualmente não teria as condições. Então, para mim, é todo um processo da gente se descascar muito. E quando eu digo descascar, é a gente deixar de precisar de coisas que não vão contribuir efetivamente para a nossa comunidade de forma alguma, para realmente praticar o que isso significa. Eu comentei que eu fiz uma palestra no fim do ano e foi assim muito interessante. Quem abriu minha palestra foi o governador e depois, como era palestra para os diretores das escolas públicas estaduais, tínhamos lá 1.054 diretores de escolas públicas de Santa Catarina. E numa fala dele, uma coisa me chamou muita atenção, em que ele disse assim que a escola é lugar de ensino e a família é lugar de educar. Né? E eu entendi que isso é a nossa meta. No momento em que a gente chegar no estágio de que isso é possível, vai ser incrível. Você fala assim, nossa, em casa eu vou educar e a escola vai ser só assim, performance. Eu tô ali para cultura, para ciência, né? Mas na realidade, a gente precisa se acostumar ao que é de fato a realidade para conseguir progresso por a partir de um verdadeiro processo de acompanhamento. Então, enquanto a gente não encarar a realidade como ela é, não haverá progresso. Eu lembro muito, assim, meus pais se separaram a primeira vez, muito embora tenham ficado 54 anos juntos, mas das primeiras vezes que se separaram, eu era bem novinha. E aí, muito apaixonados e muito vai e vem da coisa. E eu tinha 8, foi dos 8 aos 10 anos, eu tive uma fase de muita revolta. Então, eu não ia para a escola com a capacidade de aprender o que estavam me ensinando, porque tinha uma emoção se sobrepondo. Então, quando o Ricardo fala, olha, as situações de vulnerabilidade, essas passam por muitas coisas, né? Desde, de repente, em casa, uma coisa que é o divórcio dos pais, mas há outras coisas ainda mais difíceis, né? Que a gente, às vezes, meu pai, por exemplo, foi um homem que passou fome, de verdade, né? Teve muita dificuldade, então ele tinha cicatrizes e tinha histórias que deram para ele sabedoria. Ele conseguiu converter. E na nossa conversa, quando a gente falou sobre o esporte, eu fui atleta de vôlei de handebol e uma apaixonadíssima por qualquer que fosse o esporte, porque eu entendi que ali era o lugar onde eu ia direcionar a minha energia para alguma coisa que pudesse me construir, ao invés de me destruir. Porque às vezes você pega uma raiva e não sabe direcionar para aquilo, uma angústia e não sabe para onde direcionar. Então, o que eu vejo? Eu vejo no esporte, e o que o Ricardo faz, uma tarefa de direcionamento de energia e de superação. Sim. Né, que é o nome que o Ricardo usa muito, a coisa do Op Supera ali, porque é um instrumento efetivo de construção de estabilidade onde há toda instabilidade. Sim. De lidar com frustrações absolutamente o tempo inteiro, porque a vitória vem, mas depois de um montão de derrotas. Sim. Tem muita prata antes do ouro e às vezes nem tem pódio. E o atleta, ele aprende sobre isso muito, né? Então, a gente sabe que a vitória vem com a expressão que eu digo que é nariz sangrando, dedinho torto e joelho roxo. Porque
E se a gente for pensar nas nossas grandes vitórias, todas elas vieram com o dedinho torto, joelho roxo, nariz sangrando, mas elas transformaram a nossa vida, levaram de um nível para outro, né? Sim. Então, a nossa contribuição deve ser essa, né? Muito. E você? É, de uns tempos para cá, alguns palavreados foram se modernizando. Eu não utilizava a nomenclatura mentoria, nem mentoria total. Eu passei a utilizar a mentoria total de uns anos para cá, porque todas essas pessoas que eu ajudei a se tornar melhores, não importa se é para a vida delas, não importa se é para alta performance. Muitas pessoas que me conhecem, no meio esportivo, eles me chamam muito pelo meu sobrenome, que é Santana. Santana, Santana, Santana. Eles dizem que eu fiz coisas fantásticas nas vidas deles, que transformou, que ajudou, e isso é uma coisa que sempre te engrandece, você se sente bem. Mas a tua realização, ela vem quando você começa a ver que você não precisa transformar uma pessoa só num campeão mundial, só num campeão nacional. Às vezes tem pequenas coisas. Eu trabalho, por exemplo, eu cuidei até de guardadores de carro, entendeu? Esses meninos de rua, quando eu tirei ele, por exemplo, da Casa Lar, que era uma casa que abrigava meninos de rua, Uhum. isso foi uma coisa fantástica, porque a imensa maioria das pessoas não quer saber, vou te aproximar muito desse tipo de pessoa, porque, entre aspas, eles transparecem problema, né? Principalmente para a sociedade. E eu, como eu tinha dentro de mim uma facilidade muito grande de lidar com situações adversas, eu desde pequeno aprendi a trabalhar com mentalidade vencedora, porque eu aprendi a fazer tudo da melhor forma possível. Eu já desde pequeno, muito cedo, eu consegui desenvolver dois itens que eu sempre digo para as pessoas que queiram desenvolver a mentalidade vencedora, como eu determino, como eu repasso para frente, é que seria muito bom ela tentar se aprimorar prioritariamente com dois itens. Um deles é ela, de alguma forma, ela botar dentro dela para transparecer o bom humor. Uma pessoa que não tem mau humor na vida, essa é uma pessoa que já tem o princípio da realização. E o princípio do sucesso começa por aí. Se a pessoa conseguir, através dos anos, o quanto antes, ela eliminar da vida dela, por exemplo, a preguiça, sabe? A preguiça, quando eu falo para as pessoas, eu sempre digo, deixo bem claro, eu consegui desde muito cedo eliminar da minha vida o mau humor e a preguiça. Eu não tenho nenhum desses dois. Nunca, nem me lembro a última vez que eu tive. Pessoas que convivem comigo, a Cris, familiares, sabem disso. Às vezes, tu falando, parece que as pessoas ficam meio que se coçando. Será que ele está exagerando? Isso é exagero, isso é mentira. Mas, na verdade, não. Quando eu falo isso, eu falo de uma forma muito clara, porque pessoas que convivem comigo sabem disso, sempre souberam disso. Então, isso eu trouxe dentro dessa história da mentalidade vencedora para o mundo dessas pessoas que eu ajudei a Uhum. melhorar de vida ou se tornarem melhor do mundo no que elas fazem. Né? Lógico que não é só os meus conselhos, é uma sucessão de coisas que tem que acontecer. Uhum. Eu tenho que torcer quando eu quero tentar passar algum tipo de ajuda para alguém, porque eu sei que dá certo, que deu certo comigo, que eu vi dar certo com tantas outras pessoas. Essa pessoa, ela vai ter que ter a decisão do livre-arbítrio dela, de ela saber, eu vou pela direita, eu vou pela esquerda, eu vou escutar o que o Pedro me falou, não, eu prefiro o que o Paulo me falou. Opa, não, o que o Ricardo me falou ainda é melhor do que eu vou agora sim. Então, esse livre-arbítrio, ele muitas vezes ele faz com Uhum. que você possa se dar bem ou se dar mal, né? Então, quando eu estava conversando com a Vanessa tempos atrás, nesse aniversário que a gente acabou se conhecendo melhor aí com o marido dela, veio à tona esses assuntos que porque faz parte da minha vida, né? E eu levo isso como uma coisa muito natural, né? De contar como que a gente fez, por exemplo, para um garoto que dormia no chão, que tem os tímpanos ambos rompidos, porque ele dormia, os cascudinhos romperam os dois tímpanos dele, tinha deficiência auditiva, coisa e tal. Hoje ele é campeão brasileiro do auditivo, ele foi 9 vezes o melhor do estado de Santa Catarina na modalidade que a gente Uhum. desenvolveu, e tudo porque eu fiz um acordo com ele de ele ser um cara do bem, que eu estaria por perto dele, Uhum. eu seria um patrocinador, um patrocinador, um padrinho, como ele chama até hoje. Por isso que antes Sim, de vir para cá, casualmente, eu mandei para você uma matériazinha que saiu uma das sim. várias matérias de televisão que a gente já fez, contando um pouco de como quando você tem a sua vida arrumada, é, por que eu não transpor, passar adiante um pouco dessa minha facilidade de lidar com a diversidade? Eu sempre tive muita facilidade de lidar com a diversidade, né? Mesmo com um pai falecido muito cedo, eu Sim. tive que crescer vó e mãe se virando, entendeu? Mas Uhum. nunca com problemas financeiros. Sim. Então, eu aprendi a lidar com as situações adversas e passei para frente.
isso aconteceu hoje em dia na vida de muitas pessoas com quem eu trabalho. Então, isso hoje em dia é uma alegria. Mas você tem que ter. Sim, Você sozinho não vai resolver pela Vanessa. com A Vanessa vai certeza. ter que ser, Decidir isso. vai ter que ser É. a maior participante. Você, Uhum. Jana, Uhum. você quer conversar sobre as dificuldades que você. Se eu tiver algum conselho legal para te dar e você tentar, você pode tentar. Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo, vamos para um outro conselho, mas você tem que Sim. correr atrás. Você tem que correr atrás para esses aprimoramentos, né? Isso faz parte. Sabe que eu tô te escutando e me veio uma coisa na cabeça. Ali fora a gente tá falando o que que a gente gostaria de deixar como mensagem e tal, né? E eu vejo que tu tens uma coisa que é eu estou determinado a, né? E a determinação, ela não tem relação com distração. Assim, as distrações, né? Porque muita coisa acontece que tenta distrair a gente daquilo que a gente está determinado a fazer. Ontem eu estava conversando, a gente estava analisando um negócio lá em Blumenau. E aí eu falei assim, olha só, não dá pra conversar com a dona desse negócio, pra gente poder negociar junto? Vamos sentar todo mundo à mesa. E aí uma das pessoas falou assim, mas se a pessoa souber que tu queres, aí o preço vai mudar. E eu disse, gente, olha só, falei pra ele, olha só. A primeira coisa que vende na vida é a alegria. Aí tu falasse da questão do bom humor. Tem sido tão raro encontrar alegria que isso é contagiante, isso energiza, né? Isso nos mantém ativos, né? A segunda coisa é manter o coração ingênuo, porque eu falei pra ele, eu sou muito ingênua e eu não pretendo mudar. Porque essa pureza de coração é também uma joia tão rara que, como a nossa alma conhece, quando finalmente encontra outra alma que também tem isso, isso desperta. Então, eu não posso me distrair de quem eu sou em função de alguma coisa que eventualmente no passado deu errado, porque eu quero fazer negócio ou eu quero que dê certo aqui com alguém que está tão bem resolvido consigo e tão determinado a não se distrair com as outras coisas que vai querer o meu bem, que está Sim. pronto para seguir em frente, né? É claro que isso às vezes parece o mundo ideal, né? Ele fala, não, e às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas parte da sorte que a gente tem, talvez venha de não conversar com as distrações, né? Com não dar espaço para que a dúvida entre. Outro dia também a gente faz a parte contábil da nossa empresa 100%, né? E isso se tornou assim um grande orgulho para mim. E aí a gente conversando sobre novos negócios, não sei o quê, e aí veio para a mesa mas de repente vocês não precisam pagar os impostos disso. Eu falei, meu Jesus, gente, pelo amor de Deus, em que altura do campeonato nós estamos? Que a gente está disposto a fazer algo errado para que algo então pareça certo, né? Dar certo. E não, mas é porque daí também as coisas não são bem usadas. Eu falei, se não usam corretamente aquilo que eu faço corretamente, é uma coisa. Mas a parte que nós temos combinada, e aí estava falando do livre-arbítrio, né? Eu vou pagar o imposto para que esse imposto seja direcionado da coisa que é correta. A gente precisa consertar onde está errado, não onde está certo. Então, eu vou continuar fazendo a minha parte. Porque vai aparecer o momento da jornada em que o outro vai ter livre-arbítrio. Eu posso ser, em algum momento, a régua reta, alguém que é régua torta para aquele aspecto vai procurar se ajustar ao que é a retidão, ou o que parece, ou o que é concreto em termos de resultados melhores, mas a decisão vai estar na mão da pessoa. E as tentações, as coisas que nos distraem, estarão ali disponíveis até não estarem mais. Até que a gente possa dizer, eu vou eliminar isso, porque eu não estou disposta a fazer absolutamente nada que me dê qualquer tipo de vantagem momentânea, que às vezes é o que a pessoa procura. Eu vou usar uma droga para sentir paz, ou eu vou pegar uma preguicinha extra, ou eu vou me alimentar mal porque eu vou optar por um caminho mais curto. Até que alguém vai dizer, cara, tu pode fazer isso ou tu pode optar por um outro caminho, né? Mesmo tentando fazer o caminho certo, ainda assim a gente vai ter as pratas, a gente ainda vai ficar fora de muito pódio, até pelo treino conseguir conquistar as vitórias. Faz sentido para ti também? Muito bonita essa analogia, né? Porque a gente tá falando de um interesse genuíno, né? No outro. Quando a gente olha uma pessoa que não tem referência do que é uma casa, do que é um lar saudável e encontra um treinador, ou você também tem muito essa maternagem com as pessoas, né? E é uma referência para esse sujeito, para essa pessoa que quer, às vezes tem eu falo, um vagalume dentro dela de desejo de mudança. E às vezes ela nem acha que aquilo é possível porque é um universo tão distante, né? E vocês vêm com essa chama interna de mostrar a possibilidade, né? Através do acordo e também da clareza, né? Tem coisas que Exatamente. para algumas pessoas parecem ser óbvias, para outras não. Então, por exemplo, eu desde muito cedo eu aprendi que eu tinha que fazer a coisa mais correta possível, estando no meu alcance.
Às vezes você erra porque "Putz, eu pensei que era aquilo, era outra coisa. Opa." Mas você ter a humildade de você tentar corrigir e se auto-aprimorar em primeiro lugar, isso é uma coisa fenomenal. É isso aí. Porque se eu tiver a condição de eu me auto-aprimorar, de eu ir melhorando, me ajustando, quando eu me tornei educador entre aspas, professor de educação física, eu fui porque eu me sentia em condições de transmitir adiante muita coisa legal que acabou acontecendo na minha vida, que foram dando certo, as minhas opções foram dando certas, e eu queria que as pessoas pudessem, ao mesmo tempo, compartilhar comigo, para que quando elas viessem até mim, professor, pô, eu queria tentar isso, não está dando certo, aquele outro eu queria, mas eu não estou conseguindo, blá, blá. Aonde que eu posso dar uma dica? Onde é que eu posso dar um conselho que talvez possa servir para ela tentar avançar nos objetivos dela, na vida dela? Ou às vezes até para corrigir o rumo, porque às vezes a pessoa, cara, isso aqui está indo no rumo errado. Você quer muito isso, mas eu acho que você poderia se dar melhor dessa outra forma, pelo teu jeito de ser, pelas tuas características, assim, 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 assim. Coisas incríveis podem acontecer quando você tomar a decisão de respirar e tentar mudar se as coisas não estão indo muito bem na sua vida. Você tem que tentar, fazer tentativas, entendeu? Coisas que aconteceu, eu falei para Vanessa rápido, também uma outra história, tem muitas histórias fantásticas, né? Uma dessas histórias fantásticas é quando saía matérias na televisão sobre o meu sucesso que a gente estava tendo esportivo, físico e social com aquele menino de rua. Uma matéria que a gente fez uma vez para o Jornal do Almoço, depois saiu acho que foi no Fantástico, sei lá onde é que saiu também, já me esqueci. Mas um vovô garoto, entre aspas, porque muitas pessoas se acham velhas depois dos 50, 60, 70 anos. E quem me conhece hoje em dia, essa história de eu trabalhar com mentoria total, todo mundo que trabalha comigo sabe que eu não vejo idade. Eu não sei. Eu esqueço a minha idade seguida, acredite se quiser, parece. Tem gente que me conhece, sabe que eu fico meio na dúvida, é tanto, mas é porque são coisas que vão acontecer na tua vida e eu não tive tempo muito para pensar. Eu esqueço do dia do aniversário, eu sei que é do dia 27. Exatamente. Agora a 5 dela também é. É. Mas o que aconteceu? Uma história muito incrível. Apareceu na minha frente um vovô, garoto, pai de 4 filhos, sendo que 2 são deficientes bastante sérios, né? Com deficiências bastante sérias, chamados de especiais. E esse vovô garoto, ele é um bom corredor, corria bem aqui na região e tal. Eu disse, professor, eu vi uma reportagem, você estava ajudando, você ajudava, as pessoas têm esse estilo social de ser, eu patrocinava o menino de rua mesmo, eu e amigos meus, simpatizantes. Mas, não sei, eu não tenho muita grana para lhe contratar, eu sei que o senhor é personal trainer, e eu atendia 3 proprietários das maiores empresas do estado de Santa Catarina, eram alunos meus, né? E ele disse, não teria grana para lhe contratar. Não, mas tudo bem, vamos conversar mais sério aí. Quando ele me contou a história dele, de superação que ele teve, os 4 filhos estão vivos, os 4 filhos estão bem, ele e a esposa dele são humildes, ele trabalhava num porto marítimo, em Bituba e tal, e estava indo tudo muito bem na vida dele, só que o sonho dele ele não pôde realizar, porque a vida dele toda foi ocupada para ajudar pessoas da família dele. Né? Então, essas pessoas estão vivas, estão bem hoje em dia. Eu disse, cara, tu ajudou essas pessoas todas, eu acho que pô, tu merece ajuda com certeza. Onde eu puder te ajudar, eu vou tentar. Só que eu vou fazer um acordo com você, assim como eu fiz com outros que eu ajudo também. Eu ajudo pessoas que se tornam pessoas do bem ou que lutam para ser pessoas do bem. Então, se você continuar sendo essa pessoa que me parece ser e tal, e você continuar a ser um cara de bons hábitos e tal, eu vou tentar te ajudar. O que aconteceu? Os ajustes da mentoria total dele foram feitas, e ele começou a crescer a nível regional, estadual, a nível nacional. Fomos para o mundo. Esse vovô garoto, o resumo dessa história toda, é que a gente conquistou o mundo com esse vovô garoto brasileiro, humilde, que recebia 2 salários mínimos de aposentadoria e tal. E mesmo com toda a problemática de vida que ele tinha, isso não foi impedimento para quando ele surgiu, um tempinho de ele vir conversar com alguém humildemente, pedir ajuda, e o cara se transformou no atual tricampeão mundial Masters de uma prova de alto rendimento. Maratona de 42 quilômetros. Uau! Então, isso é uma coisa que aconteceu fantástica para a minha vida, fantástica para todo mundo que nos conhecia, porque ele continua sendo o mesmo cara humilde de Imbituba e tal, que mora lá naquela casinha dele, que a mãezinha dele, a avó foram deixando e tal. E a gente ganhou de presente mais uma coisa muito legal, primeira vez na minha vida também, que a gente ganhou uma homenagem da prefeitura, a gente ganhou um mini museuzinho, uma casinha pequena, com um museu com toda a história dele, porque é uma história de superação que entra dentro dessa filosofia do Opus Supera, que é tentar auxiliar as pessoas que queiram se Que lindo. superar para o bem.
Que As pessoas lindo. queiram superar por bem. Aconteceu uma outra coisa fantástica, muitas coisas fantásticas, eu fico falando, mas é que a Vanessa também, a gente foi conversando muito atropelado quando a gente se conheceu, não dá pra gente falar tudo ao mesmo tempo também. Mas, por exemplo, uma coisa muito legal é porque desde que eu comecei a ter uma condição de eu poder ajudar algumas pessoas, eu nunca fui rico nem nada, mas eu fui muito bem de vida sempre, entendeu? Então, o que eu tinha eu sempre repartia com as pessoas que eu podia, entendeu? Então, no caso, por exemplo, desses dois exemplos que eu citei, tem vários outros, né? Tem guardador de carro, e etc, etc. É, eu nunca cobrei um centavo dessas pessoas. Todos esses anos. 20 e tantos anos com um, 18 anos com outro, conquistando mundiais, conquistando coisas. Nunca cobrei um centavo. E nunca fui atrás de mendigar. Por exemplo, a classe política é muito complicada, porque às vezes querem te ajudar de coração, às vezes não, às vezes tem muito interesse. Era um jogo muito complicado. Então eu preferi respirar fundo e só com amigos particulares meus, com simpatizantes nossos. Uhum. Às vezes surgiam alguns políticos do bem, eram bem-vindos também, entendeu? Mas eu mais uma reunião entre amigos, a gente se reunia e a gente conseguia dar condições para que as coisas pudessem acontecendo. Uhum. Então, quando tu menos espera, eu estava falando, falo para Cris, falei para Vanessa esses dias, os anos voaram com tanto resultado fantástico que eu disse, nossa, acho que foi até você, a Vanessa comentou comigo, depois dá para fazer alguns livros, eu disse, dá para fazer alguns livros, realmente, porque eu estou citando dois exemplos, duas histórias legais, mas tem muitas, né? Sim. E realmente dariam livros bem interessantes. O problema é você, às vezes, quando você faz muitas coisas que você... Tem pessoas que estão na vida sem saber exatamente o que vão fazer da vida, o que vão fazer, eu gosto, mas eu não sei se eu gosto. Comigo aconteceu tudo muito cedo. Eu sempre sabia o que eu queria, sempre já sabia o que eu adorava, o que eu fazia, entendeu? Era apaixonado pelo que eu fazia. Então era muito tranquilo para mim de eu repartir um pouco do que eu tinha com aqueles que não tinham, mas sempre com o acordo de seguir com uma vida limpa, com uma vida legal. Uhum. E as coisas foram acontecendo, não sei como. Que lindo, que lindo. Foi muito E o legal. que é superação para vocês? Como que vocês enxergam uma pessoa superando um desafio? Quando a gente olha para a superação, no caso desse Eu atleta, ainda não né? escutei a Vanessa falar sobre esse assunto. Eu posso falar com o maior prazer, mas eu gostaria de escutar até a opinião da Vanessa também a respeito, o que ela O pensa que a que eu penso que é respeito. superação? É, eu posso falar depois, tranquilo. Porque quando a gente, por exemplo, nós temos as condições básicas, né? Tem a pirâmide de Maslow, por exemplo, né? Que a gente tem necessidade básica antes de chegar nas outras necessidades humanas, né? Uhum. Quando a gente está falando de uma pessoa que tem essa necessidade básica, a gente até entende que, nossa, superou porque a gente tem clareza dos nossos desafios e dos nossos limites, né? Agora, quando a gente está falando de uma pessoa que não teve as suas necessidades básicas atendidas e ela entra num processo de mentoria, né? Na sua metodologia, por exemplo, ou começa a entender uma outra realidade. Tem um choque de realidade, porque acontece um choque de realidade ali, né? Algumas coisas passaram na minha cabeça, assim, sobre tipo, o que é superação e o que é essencial para conseguir fazer isso. O Valentim e o João Ricardo foram batizados ano retrasado. E aí a gente foi fazer a formação. E o diácono que estava fazendo conosco a formação perguntou para todos, né? Quais são os sacramentos? E aí eu adoro uma competição, toda atleta curte, eu já sei quais são os sacramentos. E aí já fui falando um, o outro já foi falando o outro e tal. E eu já sabia quais eram, todo mundo foi falando e ninguém falou o que para mim é o sacramento mais importante, que é a confissão. E aí ele disse, a confissão ninguém lembra. Eu disse, mas como assim? Gente, falei, gente, como assim? Ninguém sabia da confissão? Eu falei, porque é o sacramento mais importante. E o que isso tem a ver com superação para mim, né? Não há crescimento sem enfrentamento. Tu tens que saber onde foi que o limite apareceu, que te fez fraquejar, para, por a partir da confissão, transcender aquilo com toda a humildade, que foi uma palavra que o Ricardo usou. Uhum. Porque para qualquer coisa é preciso ter muito calo no joelho. E quando eu digo calo, é do ajoelhar-se diante do fato de que nós somos humanos, que é natural que a gente encontre os nossos limites até então poder superá-los. Mas não haverá progresso sem antes entender a realidade, por mais feia que ela possa parecer, por mais difícil que ela possa parecer. E, para mim, se eu fosse assim, qual é a maior superação possível? E esses dias eu disse isso para uma pessoa, é Elvis morrer. Porque Elvis não morreu, a gente escuta isso, Elvis não morreu, e cada um de nós é um Elvis.
tem coisas que a gente precisa deixar morrer para conseguir fazer encontrar outra parte de nós que pode ser muito melhor. Às vezes a gente está tão viciado dentro de um roteiro, dentro de uma forma de viver, que a gente não enxerga que nós não estamos fadados a ser Elvis, entende? Há outras coisas, há outras maneiras de viver. Então, se nós não estivermos muito, mas muito dispostos a enterrar o Elvis que um dia a gente foi, o bonito e o feio do Elvis, porque às vezes parece sucesso, mas traz dor. Às vezes parece fracasso e é a grande vitória. A pessoa já tem uma vida que a gente considera que às vezes não é o maior sucesso, que já é, que já se descascou o suficiente, já encontrou simplicidade, que já encontrou o que precisa, para então encontrar progresso, então aprender a repartir, né? Então, para mim, superação é deixar Elvis morrer, né? É tu falar assim, olha, confessa primeiro, entenda os teus limites, permita que morra aquilo que não te serve. Você não está fadado àquilo que já te aconteceu. E permita-se recomeçar. E aí, tu vais encontrar novas tarefas, novas confissões, novos rumos, né? Depois de um grande descascar, que é permitir-se deixar-se ir, né? Então, para mim, isso é superação. A confissão e a morte. Que lindo, adorei o exemplo do Elvis. E é verdade, né? Porque a galera não deixa o Elvis morrer, né? Deixa o Elvis, Encerra o São Elvis. tantos, né? Elvis é um deles, né? A superação, ela entrou... É que a superação, ela é uma palavra gigantesca, sabe? Hoje em dia, as pessoas, quando conheceram o símbolo que a gente utiliza, esse logotipo do Opus Supera, lógico, não vou entrar em detalhes porque a história é meio comprida, mas tudo aquilo tem um significado. O Opus Supera subindo numa onda, um homem e uma mulher chegando juntos numa linha final, eles estando integrados com o meio ambiente, na natureza, e assim por diante. Tem uma série de significados. O porquê que eu utilizo a assessoria física, social e ambiental é porque a gente tem exemplos e resultados muito legais em todas essas áreas. Mas em todas elas tem a história da superação. Desde quando eu comecei a entrar no esporte desde pequenininho, né? A superação, ela primeiro, na minha vida, ela veio de casa. Porque quando você tem uma perda muito grande, principalmente daqueles que são as pessoas que te gerenciam, que cuidam de você, quem já teve essa perda muito cedo, é difícil falar com as pessoas que contêm essa perda já de maior. Eu acho que toda perda, ela é dolorida, não importa se é pequeno ou grande, mas quando ela vem desde pequeno, tem muitas coisas que vão te desafiar. E esses desafios, quando começaram a vir, é aquela história de você ter a paciência, de você tentar lidar para... Não deu certo? Vamos tentar de novo. Superação. Não deu certo? Eu estava tentando sozinho, vou conversar com alguma pessoa que eu confio, que eu simpatizo, para ver o que ela me diz. E só de eu deixar de tomar decisão somente sozinho, interagir com outras pessoas, superação, estou me superando. Tem pessoas que já desde pequenos são aquelas, deixa comigo, deixa que eu faça, deixa, não quero opinião, sabe? Então, essa parte da superação, ela vai entrar na vida das pessoas de formas diferentes no teu crescer. Então, você vai crescendo, você vai amadurecendo, e as ambições de cada um vai levar com que você possa ter superações bastante diferentes das que a Vanessa teve, das que eu tive, mas a gente tem que lutar com as suas, cada um com a sua, né? E o Opus Supera, quando eu comecei a tentar ajudar a melhorar pessoas, né, é uma proposta que eu lançava no ar, mas que a gente conversou antes, agarrou quem quis. Se essa pessoa conseguiu superar os objetivos dela, conseguiu superar as dificuldades da vida que ela tinha, entendeu? Nossa, eu vou citar só dentro do meu projeto, está muita gente que deu certo, não é só esses dois que a gente citou agora há pouco, do que não se sentiu vovô garoto, entendeu? Brincando, a gente fala vovô garoto, porque se tornou com 80 anos, ele estava correndo 42 quilômetros, enquanto as pessoas estão subindo escada, dói aqui, dói ali, com 50 não pode mais jogar futebol, o outro com 70 não pode mais subir escada, o outro, etc. Então, esse mundo que eu entrei, a gente entrou num mundo de superação fabulosa, porque o mundo que eu entrei, desses mundial de pessoas masters, eu comecei a lidar com os vovôs que mais se superaram na vida e os vovôs que tinham maior saúde no planeta, porque são encontros mundiais que eu comecei a participar dos últimos 20 anos para cá, onde a gente encontrou mais de 10.800 vovôs que se encontravam no mesmo local, e todos eles não pensavam só em ganhar saúde, eles estavam disputando melhores marcas e contra os outros. Então eles ainda humilhavam um pouco mais aqueles que reclamavam da dorzinha aqui, porque 50 já está velho. Sim. Você vai pegar esportes característicos... Virou um lifestyle, né? Porque você vai pegar esportes característicos como futebol,
né? Você passou dos 30 anos, os 35 anos já começou a ser velho, entendeu? Já parte daí. Outras modalidades nem tanto, mas tem algumas que são peculiares isso, né? Sim. O que aconteceu é que a minha surpresa, o tipo de superação, por exemplo, que eu falei para vocês, imagina quantas citações de superação que a gente ia fazer se eu contasse um pouco da história, não dá para contar, do ex-menino de rua órfão, a gente ia ficar 4 horas falando só sobre ele, entendeu? Ou 2 dias, não sei, né? Porque são 20 anos de histórias, imagino que eu tenho história para contar se eu fosse só tentar me lembrar de tudo, né? E tem muitos altos e baixos quando a gente fala de superação, né? É importante a gente falar dos altos e baixos também, né? Mas é porque... Porque a superação, ela não é uma linha Não, não, reta, não. né? Ela não é... Com certeza. Ela tem altos e baixos. Eu imagino que trabalhando com pessoas vulneráveis, né? Seja muitos altos e baixos mesmo, né? Porque é uma mudança de padrão e de realidade, né? De ambiência. Quando eu cito algumas pessoas carentes, na verdade, a gente não precisa citar só pessoas carentes. Tu imagina quantas coisas que a Vanessa fez que estava dando certo, de repente o troço não deu mais certo. Você, Jana, você estava fazendo umas coisas, puta, que legal, que agora sim vai Sim. decolar. O troço afundou. A minha empresa Nós estava indo tão mulheres bem. mais ainda, né? Que temos uma coisa chamada ciclo, né? Então, pra Sim. gente, o alto e baixo sim, é sim, normal. Sim. Mensalmente. Então, o que acontece? Por isso que quando eu comecei a desenvolver essa história de mentoria total, de trabalhar, entrar na vida dessas pessoas que vieram até mim pedir ajuda de alguma forma, eu sempre mostrava para as pessoas que você respirar, você aprender a ter tranquilidade para lidar com as coisas negativas que acontecem no teu cotidiano, não é muito fácil, é mais difícil do que quando você vai lidar com as coisas que estão dando certo. Só que o que acontece? Eu tenho que tentar aprender a superar as coisas pequenas, as médias, as grandes, entendeu? Porque eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, eu tenho que tentar fazer o meu melhor hoje. Entendeu? Se Sim. eu conseguir fazer o meu melhor hoje, amanhã é outro dia, vamos tentar de novo e vamos para Sim. frente. Então, as pessoas que conseguem botar dentro da mente delas que a minha superação ela tem que ser no cotidiano. Hoje, amanhã, pequenininho. amanhã, depois da manhã, sabe? E vamos tocando o barco para frente. Lógico que muitas pessoas fazem planejamentos de longo prazo, às vezes muito distantes, às vezes no meio desse percurso acontece uma série de problemas que afundei, superei. Então, a superação é uma palavra que ela tem que estar no nosso cotidiano, sabe? Sim. E todos os dias eu tenho que fazer o quê? Se eu tentar fazer um pouquinho melhor todos os dias, a tendência e as chances de eu ter melhores mais momentos, energia e musculatura, me né? tornar um pouquinho mais forte, talvez até me tornar um pouco mais tranquilo, porque quem já não conheceu pessoas que diante de problemas A, B, C, D, as pessoas elas se deprimem muito, elas perdem muito o poder do que elas tinham. A gente tenta botar o quê? No Super, a gente tenta fazer com que as pessoas não diminuam por causa desses problemas do que não conseguiu se superar. Sim. Nossa, eu não consegui, ainda há poucos tempos atrás, vocês já viram essas pessoas que de vez em quando nas Olimpíadas? Vamos citar um pouco a parte olímpica, né? Não precisa ser olímpico, pode ser a parte de entrar na faculdade. Nossa, eu estudei 14 horas por dia, eu estava certo que eu não passou no vestibular. Putz. Sabe? O refazer, o correr atrás, o respirar fundo, o ir de novo, entendeu? Isso engrandece as pessoas. Elas têm que saber que isso não é uma coisa que veio para te destruir, nem para te deixar triste, entendeu? A tristeza ela tem que vir de formas muito diminutas. As pessoas que conseguem trabalhar com as tristezas de uma forma diminuta, sabe? As chances de você crescer, você se tornar um vencedor no dia seguinte, no outro, vão aumentando. Diferente daquelas pessoas que guardam para si muito as derrotas, as perdas, as não superações. Sim. E para você, Vanessa, como que você lida com as baixas? Eu sou uma grande fã das crises, né? É uma coisa bem tradicional, assim, de quem convive sabe que eu sou uma apaixonada por tudo aquilo que me coloca em desajuste, por entender que, assim, às vezes eu tô no alto, então do alto eu tô vendo um monte de coisas que quando eu tô no baixo eu não tô vendo. Mas se aquilo não permanece como padrão e aquilo me leva para uma queda, é porque há algo que eu preciso observar, aprender, que ainda não me permitiu chegar lá. Então a gente tem que estar não distraído e o mais amadurecido possível para pegar a informação que vem com uma tristeza ou com uma crise. O aprendizado que é essencial ao próximo ciclo. Então, se eu subi, vi que eu quero estar aqui e desci, e uma crise, uma tristeza, uma quebra, que quer que seja o que tenha acontecido, ali tem a residência de algo que é absolutamente necessário para a próxima fase. Então, a gente tem que estar muito concentrado quando alguma coisa desequilibra a gente, para não perder aquela oportunidade de aprender, para ficar mais estável quando subir de novo. Se voltar a descer, a tristeza que vem, ela
se te ataca, se ela te golpeia, ela vem para que tu aprenda a defender aquele espaço de golpe. Então, eu sou uma apaixonada, muito embora não durante a dor, não durante a crise, porque nunca é gostoso, que prazer, estou triste, e agora alguma coisa que eu acreditei não deu certo. Mas se eu tô mais amadurecida, e aí eu fui percebendo isso comigo, a minha tolerância à frustração tem aumentado, tem sido cada vez melhor. E talvez o atleta tenha muito disso na prática, né, na rotina. Esses dias, aconteceu uma situação que não foi perfeita. E eu fiquei arrasada, mas assim, ó, ruim. Aí eu fiquei, não, gente, hoje eu não vou nem sair. Daqui a pouco eu tava assim, deitada, eu falei, hoje eu vou até deitar, sabe? Eu tava com a tarde com a hora ali, vou deitar, vou ver, sei lá, o que eu vou fazer. Daqui a pouco ô Vanessa, na boa, tu tem 40 anos, querida. Vai fazer 42 anos agora. Sério mesmo que uma pessoa que não concordou com a tua visão foi capaz de te fazer pensar em não fazer da tua tarde uma tarde útil, real mesmo? Cara, não é possível. Sabe quando parece que tem duas partes nossas, assim? E naquele dia me deu uma lucidez, porque eu falei, não pode ser, Vanessa. Tu acha mesmo que tu vais conseguir sucesso, que tu vais conseguir crescimento, deixando a tua emoção entrar em toda mesa de negociação, em todo jogo que tu tá jogando, em toda tristeza que te acomete? Quer dizer, se tu reagires assim, Vanessa, mas foi uma conversa tão assim nítida, do tipo, dê limite ao tamanho daquilo. Porque tristeza vai acontecer, então vamos tentar tirar aquilo que vai me vitimizar, aquilo que vai tirar de mim a minha força. Vamos dar o tamanho correto? Vamos ficar concentrada, Vanessa? É só um ajuste. Retorne com aquele ajuste com tranquilidade, seja madura, vamos lá? Porque, não. Então eu me dei uma bronca sobre aquilo e entendi que já não dá muito mais tempo, nessa segunda grande fase da vida, de ficar me frustrando com coisas, né? Então, a tristeza, ela tem um tamanho, ela é essencial. As coisas que são desafiantes, né? Como tu falasse ali da morte, que vem fora de hora, que mexe muito com a nossa estrutura, até que a gente aprenda que ela faz parte da jornada, ou essa surpresa, ou essa questão, como foi a morte do meu irmão mais velho, né? Do que a gente considera muito fora de hora, né? Meu irmão tinha 40 anos, seu pai tinha 30 e poucos anos, né? Tem coisas que são muito surpreendentes. Dali vem as principais lições, as principais. E na hora em que a gente supera e entende, a gente percebe a importância que tem o compartilhar daquilo, o não ceder, o não permitir que nada distraia a gente, porque a lição é muito fundamental. Ela nos amadurece para dar o tamanho certo para todas as outras coisas, já que não existe nada mais difícil do que aquilo que a gente viveu, né? Então, para mim tem isso, de fato, dar as coisas o tamanho que elas têm, parar de se frustrar com coisa que não tem nada a ver, especialmente se a gente já tiver a idade para isso, sabe? É que a superação é uma palavra muito gigantesca, sabe? Então, para você começar a definir o que é a superação, é muito complexo, muito complicado. Porque para um é uma coisa, para outro é outra, para outro é outra. A superação ela começa desde que você conseguiu organizar o seu horário para você conseguir dormir, para você conseguir dormir bem ou não, sabe? Então, a superação, para você aprender a acordar na hora certa, porque eu tenho compromisso amanhã em tal horário. A pessoa que aprende a ser pontual é uma pessoa que ela se supera porque ela consegue fazer coisas que nem todo mundo consegue, entendeu? Aquela pessoa que consegue administrar, por exemplo, uma tristeza que para muitos é muito profunda, né? Falando de falecimento, de morte, de perda de alguém. Com o passar dos anos, cada um vai com as suas ideias, vai descobrindo coisas e vai tendo alguma formação sobre o que realmente ela quer acreditar. Então, por exemplo, eu aprendi a lidar com a morte de uma forma diferente depois de tudo. Eu passei a estudar um pouco a respeito, né? E eu aprendi a lidar, por exemplo, com todas as nomenclaturas de religiões. Eu aprendi a ser um cara de todas e de nenhuma religião, né? Porque eu sou aquela pessoa que eu lido com pessoas que queiram fazer o bem. Se tu está fazendo bem, tu é da minha religião, vamos tocar para frente. Então, tem várias formas de você pensar a superação. Eu estava me lembrando agora de um outro detalhe. Tempos atrás, ocorreu de um garoto que veio do Nordeste. A gente recebe com o Opsupera. Durante muitos anos, eu fui o idealizador de um projeto junto com o Amor My Team. A gente, quase 15 anos, eu cuidei da preparação física de todos os campeões que eles tinham. E lá dentro a gente ajudou a formar muitos campeões brasileiros e mundiais amadores e tal. Mas aconteceu, por exemplo, de gente vir para lá com o dinheiro do transporte, do ônibus, não sei quantos ônibus que pegou até chegar aqui,
né, até chegar em Florianópolis, mas a pessoa veio, casualmente, ele tinha o dinheiro para comer naquele dia, depois o resto cada um foi ajudando. Conversando com essa pessoa, o nível de coisas que ele teve que superar, primeiro para ele estar vivo, depois para chegar aqui, e depois agora porque ele é um sonhador. Esse cara agora, eu vou resumir a história, esse cara agora ele é atual campeão catarinense de surf, entendeu? Esse cara hoje em dia está disputando circuitos a nível de Brasil, disputando com os melhores do país. Esse cara, ele resolveu largar tudo que ele tinha, os conhecidos, as pessoas que gostavam dele, aquelas que não deram muita atenção para ele, a situação paupérrima que ele tinha, era um cara que vinha realmente lá de baixo e tal. Mas hoje em dia ele ainda não está no patamar que ele sonha em chegar. Eu conversei com ele casualmente essa semana, sobre o que está acontecendo, o que eu estou visualizando que está acontecendo na vida dele. Então, cara, você é a palavra superação, entendeu? Porque, na verdade, as pessoas todas acham que os seus problemas às vezes são grandes, né? Todo mundo acha que o seu é grande, o meu é maior, né? Algumas comparam níveis de problemas, né? E, na verdade, a gente tem que começar a entender o mundo, que todo mundo vai ter os seus problemas de acordo com ao que você veio, entendeu? E dependendo do formato que você pensa sobre a vida, sobre as religiões, sobre o que significa A, B, C, D para você, né? Eu acho que uma coisa tem que ser unitária para todo mundo, a gente tem que pensar igual, de uma mesma forma. A pessoa que esmorece antes, normalmente ela deixa conquistas para trás. Entendeu? Aquela pessoa que ela consegue entender como é uma determinação, como foi o caso desse garoto e de outros tantos, né? Não só citando o caso dele, todos esses outros que eu citei para você, do menino de rua, o vovô garoto com os filhos deficientes, pessoas que decidiram tentar superar problemas, entendeu? Quando você supera um problema, não importa o tamanho desse problema, nomeia isso de superação, entendeu? Porque é algo que você tinha alguma dificuldade, algo que você estava tentando fazer, sabe? A gente talvez não vale a pena dar a nomenclatura de superação, talvez para aquelas coisas que a gente tem maior facilidade de fazer, entende? Tem pessoas que, por exemplo, tem coisas que elas não gostam de fazer. Aquelas coisas que elas não gostam de fazer, elas vão passando para lá, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Eu aprendi uma coisa muito legal, que fez parte da minha superação, que é a história de. É até meio engraçado isso para algumas pessoas quando você fala. Não é que eu aprendi a gostar de tudo, mas eu aprendi a tudo aquilo que eu preciso para mim ou para as pessoas que estão próximas de mim, que eu tenho como fazer. Eu faço, independente se eu gostar ou não, eu faço bem feito. Entendeu? Vamos supor, né? Varrer a casa, se eu precisar lavar uma roupa, eu lavo, entendeu? Se eu esqueci a compra lá no supermercado, tem que voltar, vamos voltar, sabe? Tem situações múltiplas na vida das pessoas que, às vezes, quando é difícil de eles começarem a dizer, mas eu odeio aquilo. É muito difícil alguém escutar da minha boca a palavra odeio. Não sei se eu já falei odeio, boa pergunta. Não sei se eu já falei, né? Quem me conhece, que me diga. Eu acho que não, entendeu? Mas talvez tenha usado Sim. alguma vez quando pequenininho, quando novinho. Mas como é que tem coisas que quando você escolhe, sabe? Quando eu comecei a superar desde muito cedo. Eu não sei se foi por causa de pai, perdi muito cedo. Não sei se é porque eu já tinha uma linha do que eu queria buscar e as coisas foram acontecendo. Então, só voltando àquela tua questão, realmente a superação é uma coisa muito ampla para você Sim. dissertar sobre, né? Gente, tô adorando estar aqui, viu? Porque eu sou terapeuta, psicanalista. Por isso que Massa. tem uma pegada um pouco humana, né? Na Sim. forma de enxergar. Mas eu quero trazer um ponto aí pra vocês. Eu acho que vai ser muito legal essa pergunta que eu vou fazer agora. Como que é? Se a gente pensar que já dizia Arnaldo Antunes, né? O seu olhar melhora o meu. Uhum. E o que vocês estão trazendo é algo do olhar de vocês para algo maior, para um sujeito, para uma pessoa que está ali, às vezes, não se enxergando, né? Não se enxergando ali nas suas limitações ou nos seus potenciais, né? Como que é para vocês? Você que é mãe também, imagino que você, nesse papel de mãe, tenha esse olhar em cima dos seus filhos, né? Porque a criança ela ainda não consegue se auto-observar, né? Então ela precisa de alguém cedendo esse olhar em cima dela até para a pessoa se desenvolver. No caso do Ricardo, ele tá fazendo esse papel, essa paternagem com esses atletas, muitas vezes, que não tiveram também dentro de casa
esse olhar, né, de desenvolvimento e conseguem, através do seu olhar, se enxergarem. Agora, como que é para vocês assumirem esse papel de enxergar muitas vezes no outro aquilo que nem as pessoas, nem eles mesmos se enxergam, né? Eles conseguem enxergar dentro deles, né? Porque é muito profundo, né? Quando a gente para falar de social, de esporte. Porque o esporte, ele acaba moldando o sujeito, né? A pessoa ali de uma forma que, por exemplo, disciplina. A gente vive num país onde ninguém vai pra academia, ninguém consegue ter disciplina nem pra estudar, nem pra ler um livro, nem pra tomar água. Eu tenho uma cliente que ela tem que colocar despertador, não sei porque ela não consegue ter disciplina pra tomar água. Então a gente vem de uma realidade, de uma cultura de baixa disciplina, de baixo, de uma dificuldade muito grande de seguir hábitos construtivos, né? Como que é para vocês isso? Esse olhar em cima do outro, entender e atender a necessidade, muitas vezes tendo que implementar, porque assim como para um atleta, como para o filho, o fato deles não saberem que é bom para eles, às vezes você tem que, né, gerenciar ali, ter um gerenciamento de conflito ou fazer a pessoa entender. Ou muitas vezes no papel de mãe você tem que, né, usar outras ferramentas, né? A mãe Vanessa tá tendo uns bons desafios aí, né? Eles são uma perfeição, meu Deus Qual do que é a céu. idade dos seus filhos? 3 anos, o Valentim, e o João Ricardo, 5 anos e meio. Ah, que São idade pequenos. maravilhosa. Não, É a gostosura. idade da formação mesmo, né? Eu acredito nos afetos. Como assim? Tudo que me afeta, na minha visão, mostra para onde eu tenho que ir. Porque para mim a coisa do nada chega à cabeça que não passa pelo coração faz muito sentido, e para mudar minha cabeça, então eu tenho que fazer esse escutar de para onde meu coração me direciona, né? Então, quando o olhar do outro, o meu olhar enxerga o que o outro pode ser, existe provavelmente uma troca ali. Eu acredito muito que a gente só se relaciona com algum afeto porque naquela outra pessoa existe um pedaço meu. É um quebra-cabeças, né? Então, o outro, certamente, nessa relação, me traz algo assim como eu também entrego. Eu tenho um pedacinho dele, ele tem um pedacinho meu, e é por isso que nós estamos juntos. É assim como eu enxergo qualquer tipo de relação, qualquer um, né? Tem afeto ali, eu preciso prestar atenção. É alguém que mexe comigo, do ponto de vista de me apaixona, me motiva, me dá raiva, vai pra lá. Ali tem informação. E essa informação é sobre ti. É sobre quem a gente é, não é sobre o outro, né? No sentido de melhorar o outro, também é esse desejo, ou talvez esse costume que a gente tem adquirido pelo jeito que a gente viveu, de enxergar que pode ser melhor e ter essa sede de fazer isso acontecer muitas vezes, até a gente ficar satisfeito com aquilo que a gente não conseguiu fazer melhor, né? Eu adoro construção. Amo obra, amo. Então eu chego num lugar e falo, já sei o que eu faria aqui na hora, porque se fizesse desse jeito seria melhor. Tem lugares em que simplesmente o teu desejo não conseguiu acontecer, então tu vai direcionar para onde aquilo é possível, porque aquilo faz parte da tua necessidade de viver e transformar aquele espaço, transformar aquele lugar. E eu tenho para mim que muitas vezes nós somos os olhos dos demais, né? A gente tem que ter mestres e pessoas que às vezes são os nossos olhos quando a gente não está enxergando quem a gente é. Quantas pessoas fizeram isso por nós? Né? Quantas pessoas se emprestaram o seu olhar sobre nós e disseram, olha, você está cega nisso aí, eu vou emprestar o teu olhar, né? Eu vou te fazer enxergar pelos meus olhos. Eu tenho uma coisa que é a pulsão de morte muito alta, né? Então, tudo para mim é intenso. Vamos que a vida vai passar rápido, vai acabar, Elvis vai morrer, sabe? E o meu marido é a pessoa da pulsão de vida. Vai dar tempo para tudo, a gente vai viver até os 90. E aí um dia eu falei, olha, eu não sei enxergar assim, mas eu vou pegar os teus olhos emprestados. Como eu não vejo com os meus, eu vou pegar os teus. Já que a gente vai viver muito, então, ok. Sabe quando fala assim, a gente vai viver muito, então. Ok, não, a morte não estará batendo na minha porta, porque tem coisas que depois que tu vive, aquilo se torna muito intenso, né? E eu olhar o mundo com os olhos do Ricardo me trouxe muita paz. Me acomodou um pouco mais diante do tamanho de angústia que eu sentia, né? Então, eu quero emprestar os meus olhos, eventualmente, quando tu precisares. E eu também quero os teus. Porque tu vais ver coisas que eu ainda não vi. Por isso a troca é tão importante. Por mais chique que possa ser a função de eventualmente servir, eu acredito só na troca. Eu não acredito que existe uma sobreposição, sabe? No momento em que a gente convive com o vovô
como Vovô é que é o nome? Vovô Garoto. Vovô Garoto, né? Ele empresta algo para nós que nos mantém vivos, que nos mantém aqui, né? E certamente em algum momento, porque a gente se relaciona, o meu olhar vai ser importante para ti. Então, a disponibilidade é o mais importante para a superação. Eu tenho que estar disponível, eu tenho que estar integralmente naquilo ali para dizer, eu tô contigo, eu quero estar. Na hora que tu precisares dos meus olhos, eu vou fazer questão de te emprestar, tu empresta o meu também nesse grande acordo, né? Então, é assim que eu enxergo o crescimento, o ser o olhar do outro como um processo de troca, o tempo inteiro e recíproco, porque daí funciona, tem que ser recíproco, tem que haver acordo, tem que haver troca, né? Porque eu também quero a minha peça, tá contigo, tu tem que me dar, eu dou a tua pecinha, né? Vamos fazer a troca, então tem que ter o coração inteiro ali, tem que ter uma abertura todinha. Por isso que eu falo da ingenuidade. Eu não posso esconder de ti nada, eu tenho que tornar aquilo revelado. E é nessa revelação que tu vais encontrar a parte que tu precisas, né? Já que tu tens a formação, né, como psicanalista. Na psicologia tem o Carl Rogers, que eu gosto muito, que é humanista. E, enquanto humanista, ele entende o seguinte, que tu tens que trazer para a mesa, o psicólogo, o teu problema antes. Tu vais trazer a tua revelação, para que o outro entenda que não há defesa entre nós. E aí o outro é capaz de trazer aquele pedaço dele. E é na troca que, às vezes, um passinho que eu dei na tua frente é exatamente o que tu vais precisar. E nessa troca eu descubro que tu acabou de dar o passo que eu preciso. E aí a cura acontece, aí a superação... Ó, fico até arrepiada. Aí a cura acontece, a superação de fato se dá para aquela alma, para aquela vida, né? A simbiose tem que acontecer muitas vezes naturalmente. Porque tem pessoas que vão aparecer na tua vida que você, sem ela precisar falar muito, alguns detalhes que ela falou, tu diz, cara, isso me cabe, isso me serve, isso é pra mim. Eu quero conversar mais com essa pessoa, quero interagir mais com ela. Só que eu tenho sempre que, eu acho que quanto antes na vida de cada pessoa, quando a gente consegue descobrir, por exemplo, assim, ó, que todo mundo sempre gosta de dar conselho. Se está por perto, ouve alguém falando, não, posso. As pessoas gostam de dar dicas e conselho, todo mundo. Às vezes vai para o bem, às vezes é para o mal, às vezes a pessoa acerta, às vezes ela erra. Mas o importante, eu acho que é a pessoa se dar conta de o assunto que nós conversamos anteriormente. Se ela está aberta para buscar aprimoramentos, para se auto-melhorar e crescer como pessoa, ela tem que saber que a importância que tem, por exemplo, de você não vender para outra pessoa um shampoo que você quer só que ela use para ela usar, porque aquilo vai fazer bem para ela. Eu tenho que saber as dicas que eu acho que são boas para transformar a pessoa A, a pessoa B para melhor. Essas dicas todas, eu sou assim, eu faço isso. Eu aprendi isso desde muito cedo. Eu nunca disse para alguém fazer alguma coisa que eu acho que ela faz errado, que eu quero que ela faça certo, que eu não faça. É instinto de professor desde pequenininho, não sei, entendeu? Mas eu aprendi a fazer isso. Eu nunca passo para ninguém alguma dica de alguma coisa que eu não faça. Eu aprendi a fazer isso. O que acontece ao contrário com muitas outras profissões. Eu já tive, como personal trainer, médicos que terminaram de falar comigo, entendeu? Que estavam querendo melhorar a saúde, coisa e tal. Aí entravam num assunto tenso antes de eu ir embora, acendia o cigarro. Aconteceu isso mais de uma vez. Eu contei, chegava em casa e eu contava a minha tristeza do que eu visualizei. Entendeu? Eu tive um cara que tinha problema, um empresário, na verdade, tinha problemas de saúde e tal, proprietário de uma grande pizzaria famosa e tal aí. Ele terminava de falar comigo a mesma coisa. Vinha um assunto um pouco tenso, entendeu? A mão dele começava a tremer, ele, copo de uísque, o copo de não sei o que, bebidas alcoólicas, e depois fazia atividade física, de saúde, entendeu? Eu pegava aquele... Eu dizia para ele, ó, por que que eu não faria isso? Por causa disso, 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 disso. Eu acho que isso está errado, mas você tem que lutar com isso, isso é uma luta tua, entendeu? O meu papel aqui é eu tentar te passar o que eu sei, o que eu acho legal, o que eu acho melhor para você, e você vai agarrar o que você quiser, entendeu? Você vai ser dono do teu sucesso, dono dos teus fracassos, entendeu? A gente não vai conseguir mudar as pessoas só porque a gente quer, não tem como. Essa simbiose, essa integração, ela tem que ocorrer, seja entre pai e filho, seja entre professor e aluno, seja entre patrão e empregado. A gente tem que ter essa simbiose, mas a gente tem que ter sempre aquela respiração de ter sempre um pouquinho da humildade, sempre vai fazer bem em todos os segmentos, não importa se é família, se é trabalho, se é onde quer que seja. É isso mesmo. Também. Muito bom.
E vamos lá, 3 dicas que você acha essencial na hora de superar um desafio, principalmente você que tá ali naquele momento, mas pensa assim, naquele momento que o atleta tá lá, passando um desafio, não tá conseguindo, não vai, né? Qual que é o 3 dicas que você, enfim, 3 ou 4, quantas tiverem aí disponíveis, mas que Na- você acha essencial pra, sabe, dar esse fôlego que você trouxe, assim, né? Porque às vezes a gente esquece até de respirar, E né? deixar a nossa mensagem final, então, né? As nossas dicas e a mensagem final. É que, na verdade, tudo tem que partir. Eu pensando, a gente ia ficar aqui a vida inteira, eu ficaria, É, né? É, eu já tô aqui é, administrando. é que tudo tem que partir do primeiro passo, não adianta. As pessoas que queiram se aprimorar, ela tem que dar o primeiro passo. Então, de preferência, feita por minha pessoa, de preferência não conduzida por alguém. Às vezes alguém só avança se alguém ajudar. Mas se eu conseguir reunir essa força interna, de eu conseguir dar o primeiro passo, porque eu estou indo em busca aqui, estou em busca de melhorar a saúde, não precisa ser um Uhum, atleta. Porque eu estou em busca de quê? Eu estou em busca de conhecer gente diferente do que o grupo que eu estou me relacionando. Eu tenho que abrir para lugares uhum. diferentes, procurar situações diferentes, não sempre nas mesmas situações que eu estou. Eu tenho que dar esse primeiro passo de mudança. Então, a mudança, quando ela é proposta de dentro para fora, normalmente ela é melhor do que ela vir de fora para dentro, Mas em termos sabe? Então, a concretos, primeira assim, coisa. dessas dicas, assim, quando a pessoa, ela tá lá, ensaiando, não sai do lugar, colocou o objetivo, quero correr 5 quilômetros, não consegue, quebra, tá ali, sabe aquele momento, ai, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Eu comentei com as pessoas, acho que talvez até com vocês antes, quais são os princípios da minha mentoria total. Eu trabalho muito com análise de o que é mente vencedora e o que é atitude vencedora. O que é atitude perdedora e o que é mente perdedora. Então eu trabalho com mentes e atitudes vencedoras. Então todas as pessoas que me procuram para conversar comigo, seja para me contratar ou não, se a pessoa não tem dinheiro, é bom as pessoas saberem disso, eu funciono dessa forma. Se eu tenho tempo e a pessoa não tem dinheiro, eu atendo igual, eu falo igual. Sempre fui assim a minha vida inteira, entendeu? Então eu não trabalho, nunca trabalhei por dinheiro, porque eu não sei, eu nunca vi muito valor no dinheiro, vi o valor a necessidade básica das coisas funcionarem, eu sempre tive. Mas eu sempre funcionei muito com o prazer das coisas, entendeu? Então o dinheiro sempre era bem-vindo quando ele vinha e sempre foi bem utilizado, entendeu? Então, não por eu nunca ter fumado, nunca ter bebido, etc e tal, não é isso. Meus hábitos são saudáveis desde pequenininho, mas foi aquela história do livre-arbítrio, foi uma escolha minha. Hoje em dia, eu acho que as pessoas elas têm que procurar se encontrar. Estou me sentindo bem com o que eu estou fazendo, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Então, esse primeiro passo, a pessoa vai em busca. Você citou o caso do esportista, né? A pessoa, em primeiro lugar, se sente bem com o que ela está fazendo. Quem já não conheceu pessoas que estavam praticando, no caso do esporte, o esporte errado? A pessoa tinha um talento imenso para um outro esporte, mas Uhum. a cabeça dela levou para aquele esporte. Quando de repente, até quando ela menos imaginava, chegou um cara, pegou ela pela mão, vem cá. Eu vi que você pratica muito bem isso, mas sabe que eu acho que você leva mais jeito para fazer aquilo? Essa pessoa vai para casa, ela dorme pensando, ai, mas eu adoro aquele esporte, que eu vou treinar. Essa pessoa do nada, estou falando com um deles. Eu fui da seleção gaúcha de É basquetebol. verdade. Só que durante os testes físicos, um cara chegou para mim e disse: Cara, eu vi coisas que você fez aqui que eu acho que você está no esporte errado. Você está brincando, sério? Pô, mas eu adorava, apaixonava. Vamos citar o meu exemplo: basquete. Eu tive que dar um passo gigantesco na minha vida, que era deixar a minha paixão de lado por uma outra que eu simpatizava, mas não era a minha paixão. Começou a se tornar uma paixão depois, com o passar dos tempos, quando ele me levou, troquei o basquete pelo atletismo, entendeu? Mas troquei uma coisa muito legal por outra coisa legal, entendeu? Então eu não estava fora do Uhum. que eu achava legal. Se bem que vem aquela história, cada pessoa tem. Eu, por exemplo, para você dizer o que você faz hoje em dia você gosta, quase tudo ou tudo que eu fiz na minha vida eu gostei, entendeu? Profissionalmente, eu larguei até um concurso público que tinha tirado o primeiro lugar, agradeci, ganhei, saí com 2, 4 meses depois, agradeci, não era o que eu queria, sair daquele concurso público. Uhum. Ah, mas sua aposentadoria, você vai deixar de lado, você vai... Eu tinha coisas mais interessantes que eu estava visualizando, e essas duas coisas interessantes aconteceram, deram certo também.
Então poderia ter dado certo tudo. Mas sabe que a história de você se sentir bem com o que você Sim. faz é muito importante isso. Tá no Não, lugar certo. não é Fazer fácil. bem a clareza também, né? Ter clareza. É que não é fácil, não é fácil. Não é A fácil. imensa maioria das pessoas, esse é o lado triste, talvez, da vida de muitas pessoas, é porque a imensa maioria das pessoas tem dificuldade de conseguir se encontrar numa coisa que elas gostam e estão gostando de fazer. É muito difícil, não é fácil isso. Mas então eu acho que isso está aí um grande desafio para todo mundo, sabe? Tentar, até onde está o alcance dela, ela tentar fazer alguma coisa que ela se sinta bem. Esse é o primórdio de tudo. Onde ela entende que é o lugar dela. Sim, sim, sim. Hoje, antes de entrar aqui, eu vinha conversando com a Jana também no carro, adiantando, né, eu disse para ela, hoje um sonho que eu tenho, por exemplo, um sonho que eu tenho hoje em dia é ver, por exemplo, que outras pessoas consigam participar de algumas ideias que eu tenho, que são sociabilizantes, mas são pro lado da saúde e pro lado de cultura ambiental, de como usar o ambiente para ganhar saúde. Se um dia eu encontrar parceiros que sejam investidores, que queiram trabalhar com mensagens educativas, eu quero trabalhar com muita mensagem educativa, sem as pessoas ficarem falando uma para outra, isso é melhor, isso está errado, isso está certo. Então eu quero usar umas mensagens educativas junto dos nossos produtos do Opsupera, para a gente começar a atingir um número muito maior de pessoas com esse sucesso que a gente tem adquirido esses anos todos. Então esse é um projeto que eu estou conversando com as pessoas para ver quem são simpatizantes, quem são possíveis. A Jana acabou de me perguntar antes também, eu disse, olha, eu acho que todo mundo que tiver a cabeça voltada para o lado do bem, do bem-estar, que goste de educação, que goste de contato ambiental, que goste de coisas boas, eu estou à disposição para conversar com qualquer pessoa. Então, isso é um ideal do Opsupera que eu ainda estou buscando como aprimorar e realizar isso. Então, os parceiros, quando forem surgindo, sejam bem-vindos e vamos conversar. Muito bom. Muito E bom. você, Vanessa, qual que... Dicas finais? Três, Três três dicas, 4... O que você acha essencial? dica é muito, muito chique, né? Deixa eu pensar assim no que eu compartilharia as 3 coisas. A primeira, a harmonia, na minha cabeça, se com harmonia, superação, qualquer que seja a virtude, surge do entendimento de que nós, enquanto pessoas, não somos as autoras dos grandes resultados. Eu sou muito devota ao fato de que tem um Deus muito grande, com quem a gente deve, com muita intimidade, respeito e discrição, desenvolver um diálogo permanente. A segunda coisa seria a prioridade, estabelecer prioridades. A minha família, meus filhos e meu marido, né? Saúde, coisas assim, cara, essa é a prioridade indiscutível. É sagrado. Estabelecer o que é sagrado e prioritário. E a terceira coisa, usar a vida para contribuir, encontrar preenchimento para partir de ser esse grande instrumento e testemunho de coisa boa, né? Sem colocar nisso nenhuma necessidade de... É até interessante ouvir muito a história do Ricardo aqui. Estava trabalhando enquanto não estava falando. Porque quando eu falei assim, não, mas fez tudo isso aí, nunca falasse nada. Vai falar sobre isso, precisa que saibam. Porque enquanto a gente está fazendo, a gente não está falando, a gente está ajudando, está contribuindo. Então, é muito mais o fazer como algo que nos é essencial e que aí faz com que a gente sinta mesmo, para depois alguém falar. E foi isso que eu senti, inclusive, enquanto atleta, porque eu tava jogando, eu tava praticando. Então, não dava para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Tinha os sonhos para realizar, mas para que eles acontecessem, eu tinha que jogar, eu tinha que entrar em quadra. Então, eu penso que é muito mais o fazer do que o falar. Conquistar essa discrição para ter energia, porque tem que ter concentração para ter o pulso, né? Para ter a explosão, você tem que ter a concentração, para usar a nossa linguagem, né? Eu adorava quando você é uma atleta de explosão. Eu dizia, exatamente. E eu falava, o que isso significa? Não sei, mas ótimo, eu sou um atleta de explosão. E eu entendia o que aquilo significava, né? Mas, enfim. Então, para mim, são essas 3 coisas. E se dessa forma acontecer, né? Saber que não há autor que não seja Deus. E ter isso como forma discreta. Priorizar aquilo que é sagrado e indispensável à tua vida. E contribuir e ser um exemplo de testemunho fazendo mais do que falando. Muito lindo. Muito lindo. Obrigada. Fechou, gente? Fechou, né? Acho que é isso. Falamos bastante, né? Trouxemos muitas você tem a meta coisas. de fazer isso ser frequente na sua vida. Exatamente. Tem muitas coisas, tem muitas histórias, tá? Sou pontual. Muito bom. Obrigada para quem assistiu a gente. Obrigada. Obrigada a todos.